Olá, sou Josineide, faço parte do grupo 1 do curso de Administração Pública. O nosso grupo ficou com o tema 1, que é as modalidades estruturais e dinâmicas do welfare state. Então, assim, de início eu quero deixar aqui, claro, que o welfare state são políticas sociais que responsabilizam o Estado por promover serviços públicos básicos e essenciais para a população, que é a educação, a saúde pública, moradia, manutenção da renda e a seguridade social. O welfare também é um conjunto de assistências sociais. Essas assistências podem ser oferecidas para pessoas de qualquer nível de renda. As políticas de assistência são bem distintas de um país para outro, Muitas políticas acabam se transformando em direitos sociais e civis. Agora eu quero aqui mostrar alguns conceitos, dados por autores sobre o welfare, Então, assim, para Briggs, o welfare state é um estado no qual se usa deliberadamente o poder organizado através da política e da administração, no esforço para modificar o jogo das forças do mercado em pelo menos 3 direções. Primeiro, garantindo aos indivíduos e às famílias uma renda mínima independente do valor de mercado do seu trabalho ou de sua propriedade. Segundo, restringindo o arco de insegurança, colocando os indivíduos e as famílias em condições de fazer frente a certas contingências sociais, por exemplo, a doença, a velhice e a desocupação, que de outra maneira conduziria a crises individuais ou familiares. E terceiro, assegurando que todos os cidadãos, sem distinção de status ou classe, sejam oferecidos os padrões mais altos de uma gama reconhecida de serviços sociais. Para o aspecto substantivo das políticas envolvidas na noção de welfare state, a tradição anglo-saxã aponta desde Belvedere para as políticas de garantia de renda, saúde, educação e habitação. Então, se considerarmos como faz a OCDE, que a Seguridade Social envolve o conjunto das políticas referidas à previdência, à assistência social e à saúde, mesmo quando não financiada por contribuições sociais. A política de welfare state é entendida como um conjunto das ações que, além de a seguridade social, envolve a educação e a habitação. Para Wiersbe, trabalha com a seguinte definição: a essência do welfare state é um padrão mínimo garantido pelo Estado de renda, alimentação, saúde, alojamento e instrução, assegurando a qualquer cidadão como um direito político e não como uma beneficência, bem como a educação e a habitação. Então, assim, a gente vimos aí, que são várias definições, assim como as concepções de com que peso e grau deve o Estado atuar na área social. Muitos são os atores que assinalam mesmo o caráter culturalmente comprometido das definições de welfare state, proposta por estudiosos principalmente ingleses, as quais não ajudariam a compreender o desenvolvimento e as características de outros tipos de estado de bem-estar social. Outras concepções, mesmo que envolva desde o ponto a partida como a tradição francesa, a ideia de solidariedade nacional, assim como uma concepção extremamente aplicada à previdência, providência e proteção social, os elementos comuns que essas definições tomam em conjunto parecem reter, Primeiramente, a referência à ação estatal na organização e implementação das políticas sociais, independente do grau em que se efetiva a participação do Estado em cada uma delas. Em segundo lugar, e em decorrência está envolvida a concepção de welfare state, uma determinada relação entre Estado e o mercado, na qual a primeira tende a alterar o livre movimento, assim como os resultados socialmente adversos do segundo. Em terceiro lugar está a noção de substituição de renda quando esta é perdida temporária ou permanentemente, dados os riscos normais próprios das economias
de mercado, a perda da capacidade de trabalho por condições de velhice, doença, maternidade ou situação de desemprego. Mas também, principalmente na tradição de anglo-saxa, a manutenção e a integração da renda tomado como referência a um patamar mínimo, considerando satisfatório para o atendimento das necessidades sociais vitais dos indivíduos e das famílias. Contempla-se também que aqueles que estão fora do mercado ou ele marginalmente incorporado, nessa acepção, as políticas de welfare state têm como referência menos o trabalhador contributivo, antes o conjunto dos cidadãos, por sua vez, estes têm nelas a garantia do exercício de um direito e não a expressão de uma ação benevolência do Estado. Bom, isso aqui era a parte que eu tinha para explicar, meus colegas vão estar dando continuidade. Obrigada.